Você sabia que hoje em dia muitas pessoas estão adorando sem saber um novo tipo de Deus? Essa nova religião está se espalhando por todo o mundo, da Europa às Américas, da Ásia até a África. Isso está se tornando a norma para muitas pessoas, mas a Bíblia nos alertou sobre esse tipo de comportamento. Essa nova religião, que se baseia na adoração de si mesmo, já existe há muitos anos, mesmo antes da maioria das religiões atuais existirem. Ela vai contra os mandamentos do Antigo Testamento que nos dizem para não adorar nenhum outro Deus, senão o único Deus verdadeiro. Jesus também enfatizou isso, dizendo que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. A Bíblia previu que isso aconteceria em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No vídeo de hoje, compartilharei algo importante sobre esse novo Deus e como ele está afetando muitas pessoas hoje em dia. Creio que você irá compreender a revelação sobre esse novo Deus e sua influência de maneira muito significativa. Encorajo você a assistir esse vídeo até o fim, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de começarmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este conteúdo pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você está nos ajudando a espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Hoje, vivemos em um mundo incrivelmente fascinante devido ao grande aumento do conhecimento. Parece que essa busca pelo conhecimento nunca cessará enquanto existir vida na Terra. Tudo isso começou bem no início, quando nosso maior adversário, o diabo, enganou Adão e Eva para que se rebelassem contra Deus, os convencendo a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse engano é um dos mais significativos da história da humanidade, e os seus efeitos ainda são sentidos hoje por todas as pessoas. De acordo com o livro de Gênesis, quando ambos comeram do fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam sua nudez. Isso marcou o início da desobediência da humanidade. Esse único ato cortou a ligação entre a humanidade e Deus, tornando a humanidade sujeita ao seu maior adversário, Satanás. Mas deixe-me perguntar, quem é Satanás? Ele é a figura aterrorizante, sombria e monstruosa frequentemente retratada em histórias e na arte? A resposta é não. Ao contrário da crença popular, no livro de Ezequiel, a Bíblia descreve Satanás como um ser belo e sábio que ocupou uma posição elevada nos céus, até que o orgulho levou à expulsão para a terra. Esse retrato desafia a imagem tradicional de Satanás, lançando luz sobre a complexidade dessa figura enigmática. A luta contínua entre Satanás e a humanidade persiste desde o início dos tempos, com a humanidade aparentemente indefesa face à sua influência até a chegada de Jesus. Isso alterou o curso desse conflito milenar, oferecendo esperança à humanidade. Mas como o diabo engana as pessoas hoje? É uma questão que muitas pessoas hesitam em abordar. Será que alguém que se imaginasse sendo Satanás declararia abertamente suas intenções de enganar as pessoas e levá-las ao inferno? Certamente não. Na realidade, ninguém revelaria abertamente um objetivo tão sinistro, reconhecendo que seria ineficaz. Da mesma forma, muitas pessoas hoje relutam em conhecer a natureza astuta do diabo. Veja, meu amigo e minha amiga, Satanás se esforça para desviar a adoração do Deus Todo-Poderoso. Seja direcionado a adoração para objetos como pedras, brinquedos, carros, animais de estimação ou qualquer outra coisa, desde que o foco mude de Deus, Satanás estará contente. Ele se orgulha de afastar as pessoas de sua fé em Deus. Essa abordagem sutil permite que ele influencie indivíduos sem que eles percebam suas táticas manipuladoras. Então, o que é exatamente o novo Deus? É um sistema de crenças que prega e defende a ideia de que você é seu próprio Deus. Isso gira em torno do conceito de eu mesmo e eu. Essencialmente, adorar a si mesmo. Reserve um momento para refletir e pergunte: há algo inerentemente errado em se valorizar? Na verdade, não há nada de errado
em ter uma autoestima positiva. No entanto, o desafio surge quando a linha entre a autoapreciação e a autoadoração se confunde. Embora você seja uma criação de Deus, se começar a se elevar e a adorar a si mesmo, você essencialmente se tornará sua própria divindade. Vamos dedicar um momento para nos aprofundarmos nesse novo conceito do novo Deus, o eu. O que o eu realmente significa? De acordo com a Bíblia, o eu é descrito como viver sob controle da carne, o que equivale a viver no pecado. Se você agir de acordo com seus desejos carnais, você estará vivendo sob uma natureza carnal que está espiritualmente morta, como mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 1. Abordando isso, Jesus instruiu seus discípulos no caminho para se tornarem seguidores verdadeiros e genuínos, em Lucas capítulo 9, versículo 23, afirmando: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me." Jesus afirmou claramente que para ser seu discípulo é preciso renunciar a si mesmo, carregar diariamente a cruz e segui-lo. No mundo de hoje, a ideologia do eu se tornou predominante. O eu é glorificado, promovido e elevado a níveis extremos. As pessoas chegaram a um ponto em que acreditam que tudo gira em torno delas. Embora possa não parecer inerentemente problemático inicialmente, isso levou sutilmente ao surgimento de termos modernos como egocentrismo, respeito próprio, autorrealização e selfie. A linguagem do novo Deus está centrada em eu mesmo e eu, uma reminiscência da arrogância retratada pelo diabo em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ao contrário dos ensinamentos contemporâneos, a vida cristã enfatiza a morte para o eu. Ela requer uma atitude distinta em relação ao eu e à fé recém-adquirida. Esses dois são caminhos divergentes que nunca poderão convergir. A abordagem correta em relação ao eu é que ele merece ser abandonado enquanto Deus exige a nossa inabalável fé diária. Essa deveria ser a perspectiva de todo seguidor sincero de Jesus. Como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." É essencial que os cristãos verdadeiros reconheçam que Satanás é perito em manipular as pessoas. Reconhecendo que as pessoas reverenciam a Deus e são avessas a desobedecê-lo, Satanás planejou uma estratégia astuta. Em vez de atrair as pessoas para a adoração de ídolos e religiões alternativas, ele as seduziu com a noção atraente da autoadoração. Esse plano parece ter tido um sucesso notável. No mundo de hoje, celebridades, influenciadores, políticos e profissionais de diversas áreas frequentemente defendem conceitos como amor próprio, autorrealização e autoestima. Não é nenhuma surpresa que as tendências predominantes pareçam girar em torno da religião do eu, posicionando tudo para atender ao indivíduo. Quando as pessoas argumentam contra a existência de Deus, muitas vezes levantam questões como: por que Deus permitiu que meus pais morressem? Ou por que meu pai abusou de mim? Essas são questões genuínas que decorrem de uma perspectiva egocêntrica, à medida que os indivíduos questionam o seu próprio sofrimento e experiências. A Bíblia fala disso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, alertando: "Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes." É por isso que dizem que não precisam de Deus, pois eles próprios são considerados os novos deuses. Na era digital de hoje, as mídias sociais influenciam significativamente nossas vidas. As pessoas exibem suas conquistas, novos empregos, lares, cônjuges e filhos para se exaltarem, não para dar glória a Deus. O foco está na autoglorificação, levando à falta de transparência em relação aos desafios da vida.
Falhas, rejeições e contratempos raramente são compartilhados nas redes sociais porque não se alinham com a glorificação do novo Deus, o eu. O perigo dessa mentalidade egocêntrica reside na sua oposição a uma vida espiritual em Cristo. Viver para elevar os próprios desejos é contrário à glorificação de Deus, levando no final de tudo à separação dele, semelhante a outras formas de pecado. Meu amigo e minha amiga, estou tão feliz que você tenha assistido a este vídeo até agora. Quero que saiba que abandonar o egocentrismo e morrer para si mesmo é um passo crucial para permitir que a vida espiritual, a vida de Deus, tenha pleno efeito em sua vida. Viver exclusivamente para si mesmo vai contra os planos e propósitos que Deus tem para você. Em Romanos, capítulo 8, versículo 2 está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso destaca a liberdade e a vida que advém de abraçar o caminho espiritual. Vamos refletir sobre a história do jovem rico em Lucas 18. Esse jovem perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna e ir para o céu, visto que ele guardava todos os mandamentos desde jovem. Jesus disse que ainda faltava uma coisa e o aconselhou a seguir os mandamentos, mas depois o instruiu a vender os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Porém, o jovem, apegado à sua riqueza, não conseguiu obedecer. Ele ficou muito triste, se virou e saiu. A Bíblia não diz mais nada sobre ele depois daquele dia. Semelhante ao jovem rico, muitos de nós somos ricos na nova religião do eu. Para realmente seguir Jesus, devemos estar dispostos a abandonar os apegos mundanos e segui-lo de todo o coração. Isso é crucial para evitar cair na armadilha do egocentrismo. Vamos então agora unir a nossa fé e orar juntos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo seu amor e misericórdia em nossa vida e na vida de nossa família, amigos e entes queridos. Hoje pedimos que o Senhor nos ajude a nos livrar do egocentrismo e a viver apenas para glorificar a Ti. Por favor, limpa-nos do orgulho e da arrogância e traga a cura. Senhor, buscamos a Tua graça para abandonar o eu, morrer para Ele todos os dias e glorificar Jesus em nossas vidas. Oramos também por aqueles que assistem a este vídeo, presentes e futuros, para que não sejam enganados pelo egocentrismo. Pedimos a graça de viver somente para Ti e para Teus propósitos do Teu reino. Declaramos que as bênçãos desta oração se estendam a todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé. Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade.
recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso. Este não é o Evangelho de Cristo. Este é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização, não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é? Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação, onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos. Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus,
de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da Palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes. Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central. É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa, e o seu apelo é inegavelmente forte. Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações. Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega.
Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna. Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma época em que é mais difícil do que nunca focar no que realmente importa? É como se, para onde quer que olhássemos, houvesse algo tentando chamar nossa atenção e nos afastar da verdade. Pense nisso. Quando foi a última vez que as notícias ou o último susto nas redes sociais realmente levaram a uma mudança real em sua vida? Em vez de nos trazer clareza, parece que estamos sendo bombardeados com distrações. Desde a rolagem interminável no TikTok, Instagram e Facebook, transformando nossos cérebros em mingau, até a busca constante por curtidas e comentários rápidos. É como se estivéssemos perdendo nossa capacidade de sentar e realmente absorver uma mensagem significativa. Não é apenas triste. Isso é um sinal de que estamos nos distraindo de propósito. E é hora de falarmos sobre o que isso significa para nós cristãos, especialmente quando parece que estes são os últimos dias e tantos estão alheios a isso. O medo do diabo, uma revelação. Na grande batalha celestial é crucial lembrar: o diabo, embora seja um adversário duro, ele não é igual a Deus. Ele é um ser criado, limitado em poder e presença. Embora ele prospere criando caos e confusão, seu maior medo é um cristão que conheça a verdade. Um cristão que, em meio ao barulho e à distração, consegue discernir a voz do pastor das vozes dos lobos em pele de cordeiro. Satanás teme aqueles que, fundamentados na sua fé, conseguem ver através da névoa da distração. Ele teme o cristão que, em vez de ser influenciado pelas areias movediças da aprovação social, permanece firme na rocha dos séculos. Ele treme diante do cristão que sabe que Jesus é realmente suficiente, que a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa salvação não são encontrados nos elogios do mundo, mas nas mãos marcadas pelos pregos do nosso Salvador. Lembra de Marta? Sim, Marta, de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. A história dela não é apenas uma história do passado. É um espelho que reflete nossas próprias vidas, mostrando o que acontece quando priorizamos o urgente em detrimento do importante, o imediato em detrimento do eterno. Marta estava distraída com suas tarefas, perdendo a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, símbolo do perder momentos divinos por causa de nossas preocupações. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia, nosso guia e bússola, não apenas destaca o problema, mas oferece a solução. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos alerta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
É um chamado para elevar nosso foco, para viver vidas marcadas pela devoção total a Deus, conforme ecoado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Não se trata de restringir a nossa alegria, mas de redefini-la, encontrando-a na paz inabalável que advém de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Visualize-se como um farol de luz, não por mérito próprio, mas como um vaso da luz divina de Cristo. As trevas, as distrações e o próprio diabo percebe quando um verdadeiro cristão, enraizado na fé e blindado com a palavra de Deus, entra na sala. Não se trata da nossa força, mas do poder daquele que reside dentro de nós, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é astuto, tramando sempre para desviar nossa atenção, colocando medo e dúvida. No entanto, ele treme ao ver um cristão alicerçado na sua identidade em Cristo, um crente que compreende a autoridade que possui. Esta não é uma luta pelo poder com margens estreitas, é uma vitória já conquistada, uma batalha em que o nosso lado é esmagadoramente mais poderoso, não por uma pequena margem, mas por uma vitória esmagadora. Então, o que isso significa para nós? Isso é um chamado para viver conscientemente, para colher momentos de conexão com Deus em meio ao caos das distrações da vida. Trata-se de reconhecer que essas distrações, embora atraentes, são meras sombras comparadas à luz radiante da presença de Deus. É hora de redefinir as nossas prioridades, de escolher o eterno em vez do temporário, de ancorar as nossas vidas na fé. Não se trata de viver com medo do diabo, mas de ter admiração e temor a Deus, que nos capacita a superar o barulho e a viver uma vida com propósito e paixão, dirigida por sua orientação divina. Nossas vidas são como navios navegando em vastos oceanos, com destinos gravados no horizonte por mãos divinas. No entanto, no meio da nossa jornada surgem tempestades de distrações, amigos se reconectando, ofertas de emprego inesperadas, vozes críticas, obstáculos técnicos assustadores e a atração sempre tentadora da gratificação imediata. Cada uma dessas coisas promete nos desviar do rumo traçado, muitas vezes com uma voz que soa estranhamente como a razão. Considere a história de uma pessoa assim como você e eu, que embarca em uma busca por conhecimento, com o objetivo de obter uma certificação de TI. As velas são içadas, a bússola alinhada, mas aí um velho amigo ancora em seu porto, trazendo histórias de dias passados e a promessa de memórias queridas renascidas. Os outrora céus claros da ambição se obscurecem com a névoa da camaradagem e, em pouco tempo, nosso navegador encontra-se à deriva, com as suas aspirações acadêmicas perdidas no mar dos compromissos sociais. Ou vejamos o empreendedor movido por uma visão de independência, pronto para forjar o seu legado. Quando estão à beira do compromisso, uma corrente de ouro pende diante dele, uma oferta de emprego brilhando com o conforto imediato da segurança financeira. É um canto de sereia atraindo ele para longe das águas desconhecidas do empreendedorismo, de volta às praias familiares do emprego. Até mesmo a alma criativa abençoada com uma centelha divina para escrever um livro que possa iluminar mentes enfrenta os vendavais da dúvida. O outrora ardente fogo da inspiração é sufocado pelo sopro frio da crítica, até que a caneta é largada e a página permanece para sempre em branco. E assim por diante, com o blogueiro lutando contra a tempestade de tribulações técnicas e o que busca uma vida saudável sendo cercado por um dilúvio de tentações alimentares. Cada história é um reflexo de uma verdade singular. As distrações que enfrentamos não são meros obstáculos, mas testes à nossa determinação, caráter e fé. No entanto, neste turbilhão de distrações mundanas reside uma fortaleza inabalável, um farol de esperança para todos os que navegam nessas águas turbulentas, pois assim como o diabo utiliza a distração como sua arma mais astuta,
Deus, nosso capitão todo-poderoso, nos dotou de uma armadura tão resistente, tão divina, que nenhuma força do caos pode penetrar. Esta armadura, forjada a partir da própria essência do amor e da proteção de Deus, nos protege não só das tentações físicas que nos assediam, mas também do ataque espiritual que procura descarrilhar a nossa missão divina. Imagine, se quiser, que dentro de cada um de nós existe uma joia preciosa, uma criação única de valor incomparável. Deus, nosso joalheiro divino, não nos deixa simplesmente expostos aos elementos deste mundo. Em vez disso, Ele nos coloca dentro de uma fortaleza de graça, nos polia com provações para revelar nosso verdadeiro brilho e nos cerca com uma barreira tão formidável que mesmo o ladrão mais malévolo não pode romper seus limites sem a permissão divina. A história de Jó ilustra esta verdade profunda com total clareza. Até mesmo Satanás, na sua audácia, reconhece a barreira divina que cerca os fiéis de Deus. É um testemunho do poder da proteção divina, um lembrete de que, embora possamos caminhar por vales sombreados pelo espectro da distração, nunca somos abandonados, nunca estamos desprotegidos. Ao ancorarmos esta mensagem em nossos corações, lembremo-nos das palavras que ecoam através dos tempos, um chamado à firmeza em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto não é apenas um conselho, é uma estratégia para a vitória, um modelo para navegar nas distrações que nos cercam, habitando na verdade de Deus, e ao fixarmos o olhar no horizonte que Ele nos traçou, transformamos as distrações em degraus e os obstáculos em oportunidades para demonstrar a nossa fidelidade. Vivemos em uma era em que a notificação de uma nova mensagem ou o fascínio de um feed de mídia social podem desviar nosso foco do que realmente é importante. Não se trata apenas de passar um farol vermelho pela distração, mas de perder momentos com nossos entes queridos. Imagine uma criança com os olhos arregalados pela necessidade de atenção, competindo por apenas um momento com os pais. No entanto, o olhar dos pais está fixo no mundo digital, um lembrete claro de onde estão as nossas prioridades. E não são apenas os pais, somos cada um de nós, presos aos nossos dispositivos, perdidos em um reino virtual. Este não é um novo dilema. Séculos atrás, um famoso pregador lutou com pensamentos errantes durante o culto. Suas reflexões levaram a uma conclusão profunda. Para servir melhor a Deus, devemos minimizar as distrações. Esta sabedoria extraída do coração de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da presença, tanto na nossa vida espiritual como nas nossas interações diárias. A mensagem de Paulo aos Coríntios não era apenas sobre adoração, era sobre viver uma vida focada no propósito de Deus, sem se deixar intimidar pelo barulho do mundo. Avançando até hoje, suas palavras ainda ressoam, nos desafiando a vasculhar o caos de nossas vidas modernas para encontrar clareza e conexão. A luta contra a distração é vividamente retratada nas histórias de duas épocas, a antiga cidade de Corinto e o nosso mundo contemporâneo. Ambos compartilham um traço comum, a propensão humana de se desviar. No entanto, no meio desse desafio partilhado existe uma solução atemporal: a graça e a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos lembra das nossas distrações e desobediências passadas, mas oferece esperança através do poder transformador do amor de Deus e da renovação do Espírito Santo. Esta mensagem é um toque de trombeta para cada um de nós, é um convite à pausa, à reflexão e à escolha de um caminho de maior intencionalidade. É sobre reconhecer que cada momento perdido na distração é um momento que poderíamos ter passado em conexão significativa com Deus e com aqueles que nos rodeiam. É um apelo à ação, nos exortando a abandonar as cadeias das distrações digitais e a abraçar a riqueza de uma vida vivida em plena presença e propósito. Então, vamos nos desafiar. Vamos desligar nossos telefones, desligar nossas telas e olhar para cima. Olhemos nos olhos dos nossos entes queridos
mergulhemos nas profundezas das Escrituras e nos envolvamos plenamente com o mundo que nos rodeia. Não sejamos o motorista parado no sinal verde, mas sim o viajante que avança com propósito, guiado pela luz do amor de Deus e pelo caminho que Ele colocou diante de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estas palavras não são apenas textos antigos. Elas são um chamado para nós hoje, exortando a sermos vigilantes e intencionais sobre como gastamos nosso tempo. A Escritura nos implora a filtrarmos o ruído, para discernirmos o que realmente merece nossa atenção e energia. A distração não é apenas um pequeno inconveniente. É uma barreira formidável para o crescimento e a compreensão espiritual. Ela dilui nosso foco, esgota nossa energia e desvia nosso caminho daquele que leva a vida. Assim como um jardineiro elimina os espinhos e cardos para proteger as plantas, nós também devemos eliminar as distrações que ameaçam sufocar a nossa vitalidade espiritual. Mas como, você pode perguntar, podemos navegar por essa névoa de distração? A chave está em nos ancorarmos na palavra de Deus. Assim como um farol guia os navios através de águas traiçoeiras, a Bíblia ilumina o nosso caminho, oferecendo clareza e direção em meio ao caos. Trata-se de diminuir o volume do mundo para que possamos entrar em sintonia com a voz suave do Espírito Santo. Consideremos o poder que reside dentro de nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma prova da incrível força e autoridade que carregamos como verdadeiros cristãos. Não estamos indefesos diante da distração, estamos equipados com toda a armadura de Deus, prontos para permanecer firmes contra as maquinações do diabo. Mas a consciência por si só não é suficiente. Devemos nos envolver ativamente com a palavra, incorporando-a em nossos corações e mentes. Trata-se de escolher, preencher nossas vidas com coisas que edificam e elevam, em vez de coisas que drenam e distraem. Imagine se passássemos tanto tempo em oração e meditação nas Escrituras quanto passamos em nossos telefones. A transformação seria profunda não apenas nas nossas vidas, mas no mundo que nos rodeia. Então, eu desafio você hoje. Reserve um momento para refletir sobre suas rotinas diárias, seus hábitos e suas prioridades. Eles estão levando você para mais perto de Deus ou afastando você ainda mais? Você sabia que Satanás já esteve no céu? Sim, ele morava no céu. A Bíblia revela claramente que o diabo já viveu na presença de Deus. Não é nenhuma surpresa que ele possua amplo conhecimento sobre a raça humana e esteja determinado a destruí-la por meio do engano. Este arqui-inimigo de Deus é um mestre enganador. Em seu orgulho e arrogância, Satanás acreditou que poderia se levantar e se rebelar com sucesso contra Deus. Essa rebelião levou à queda final de sua posição exaltada dada por Deus, e ele foi lançado à terra junto com os anjos que enganou. Se Satanás conseguiu enganar os anjos, tenha certeza de que ele tem capacidade de enganar muitas pessoas. A Bíblia mostra claramente como Lúcifer caiu de sua exaltada posição dada por Deus em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, e que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo vive para enganar a humanidade a partir da verdade. O mesmo enganador que enganou o primeiro homem e a primeira mulher também está hoje a influenciar numerosos líderes mundiais, políticos e celebridades e procura enganar e destruir o mundo inteiro. O objetivo de Satanás é impedir as pessoas de abraçarem os caminhos de Deus, o que as prepararia para a segunda vinda de Jesus. Portanto, é crucial estar ciente dessas verdades e permanecer vigilante contra os enganos do inimigo. Meu amigo e minha amiga, quero que preste muita atenção a este vídeo para que você esteja adequadamente informado e enraizado na verdade até a volta de nosso Senhor Jesus.
Quero encorajar você a assistir este vídeo até o final e participar das orações que faremos por você. Além disso, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você estará espalhando o Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Muitos de nós, frequentemente, contemplamos como o mundo seria um lugar melhor sem o mal. E a verdade é que o mundo seria um lugar melhor sem Satanás. Considere isso por um momento. A rebelião de Satanás no céu marca o primeiro exemplo de pecado e desobediência a Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos no céu a se juntarem a ele na rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, ele foi dominado e lançado por terra. Desde então, ele prometeu enganar a humanidade para a destruição eterna. O diabo passou a enganar o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus no jardim do Éden, os levando a desobedecer a Deus. Essa desobediência marcou o início do pecado, e a humanidade tem sido desde então sujeita à sua influência. Por que Satanás engana as pessoas? A resposta é simples. Ele procura ganhar seguidores que cairão com ele na condenação. Ele sabe que está condenado para sempre e, portanto, quer a criação valiosa de Deus, os humanos, com ele ali. Então, ele vira as pessoas contra Deus através do engano, as levando à desobediência e, eventualmente, à sua própria destruição. Este é o seu plano mestre. O poder de Satanás reside na sua capacidade de enganar as pessoas. Muitas pessoas desconhecem esse fato, o que as leva a cair nessa armadilha. Você já considerou as inúmeras pessoas que foram vítimas dos truques do diabo? Ele não apenas enganou Adão e Eva, mas também levou Caim a matar seu irmão Abel. Desde então, Satanás tem enganado inúmeras multidões de pessoas, escravos e reis, jovens e velhos, pobres e ricos, medrosos e ousados. É alarmante perceber que enquanto você assiste a este vídeo agora, ele está enganando alguém, fazendo essa pessoa acreditar em suas mentiras em algum lugar por aí. Portanto, é fundamental permanecer vigilante contra o engano do diabo e buscar a verdade que leva à liberdade e à salvação. Quando Jesus falou sobre os sinais dos últimos dias, um aspecto crucial que ele destacou foi o engano. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Devemos ser cautelosos com a habilidade sutil, porém estratégica do diabo. Não se deixe enganar acreditando em suas mentiras. Jesus advertiu que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? São aqueles que creem. Por isso, meu amigo e minha amiga, é fundamental estar atento a isso. Sinais e maravilhas por si só são insuficientes para confirmar que aqueles que os realizam são enviados por Deus. Em alguns casos, eles não são de Deus. Devemos ser gentis como as pombas e ainda assim sagazes como as serpentes, pois estamos vivendo nos últimos dias. Se as pessoas realizam sinais e maravilhas, mas não pregam a verdade da palavra de Deus, é seguro concluir que elas não carregam a verdade e não são de Deus. São indivíduos que Jesus repudiará no último dia, conforme mencionado em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode acreditar, esses indivíduos profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres, mas Jesus nunca os reconheceu. Curiosamente, eles realizaram estes sinais e maravilhas em nome de Jesus, mas isso foi apenas um engano. Portanto, se você está assistindo a este vídeo agora, considere-se abençoado porque Deus está falando e revelando as mentiras de Satanás para você. Mas como o diabo engana o povo de Deus? É simples. Ele ataca o povo de Deus explorando seus desejos e inclinações naturais para as coisas que são extremamente atraentes para nós. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, e continua a ser a mesma estratégia que ele emprega para enganar as pessoas hoje. O apóstolo Paulo lança luz sobre o engano do diabo nos últimos dias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apocalipse 12 é perturbador porque muitas pessoas desconhecem a capacidade de Satanás de enganar. Ele é um grande enganador, desencaminhando as pessoas, e é da sua natureza enganar. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8, Jesus mencionou: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores." Nos últimos dias haverá inúmeras notícias sobre guerras muito parecidas com o que vivemos hoje. Nações e reinos entrarão em conflito. Jesus nos adverte que quando ouvimos sobre isso, não devemos entrar em pânico, mas sim manter a nossa fé. Hoje testemunhamos muitas guerras e conflitos em todo o mundo. Milhares de pessoas perderam a vida como vítimas dessas guerras. Por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mais de 10 mil pessoas perderam a vida. Além disso, o conflito entre Israel e o Hamas resultou em mais de 1.200 vítimas apenas no dia 7 de outubro de 2023. Isso é assustador e indica que estamos nos últimos dias e devemos estar vigilantes contra o enganador. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a última parte afirma: "E haverá fomes e terremotos em vários lugares." É de partir o coração contemplar o número de crianças que morrem na África devido à fome, o número de vidas ceifadas pelos terremotos em diferentes partes do mundo e o impacto devastador de pestes como a Covid-19, que ceifou cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Todas essas ocorrências devem servir como lembretes claros de que o fim se aproxima, nos exortando a estar vigilantes contra o engano. Estes acontecimentos não são meras coincidências, são profecias bíblicas que se desenrolam diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, enfatiza isso. "Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Meu amigo e minha amiga, o tempo de Satanás está se esgotando e ele sabe disso. Cada dia que vivemos na Terra nos aproxima do fim do mundo. É crucial não ser pego de surpresa. A volta de Jesus é iminente e os sinais de seu regresso continuam a revelar todos os dias. É comum se perguntar: onde está a volta de Jesus? Quanto tempo mais teremos que esperar pelo retorno de Jesus? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos avisa: "Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Mas é crucial entender que Deus não demora em cumprir a sua promessa. Em vez disso, ele é paciente, desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Concluindo, quero encorajar você a não sucumbir ao engano, ao desespero ou ao medo. Em vez disso, inspire-se por ter a oportunidade de testemunhar esses eventos. Então, vou perguntar novamente: você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Se não, esta é uma ótima oportunidade. O tempo está se esgotando e Jesus está chamando por você. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Assim como na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram sábias, porque se prepararam para a vinda do Senhor. Encorajo você a fazer esta oração comigo agora, pela fé. Senhor Jesus, hoje venho humildemente diante do Senhor, entregando minha vida a Ti como meu Senhor e Salvador. Te peço que assuma o controle absoluto da minha vida e me torne seu. Renuncio agora à obra oculta das trevas, do pecado, do meu eu e de Satanás. Por favor, me limpa de todo o pecado. Busco sinceramente o dom do Teu Espírito Santo em minha vida neste momento. Obrigado por ouvir a minha oração. Amém. Agora, vamos orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, declaramos e pedimos a graça de continuar crendo até a Tua volta ou até que o Senhor nos chame para casa para estar contigo. Oramos por discernimento para todos os que assistem a este vídeo, tanto agora como no futuro, para que não sejam desencaminhados pelo engano do diabo nestes últimos dias. Declaramos também que o Senhor nos equipará com a intrepidez para defender a nossa fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Quando a nossa vida terrena chegar ao fim, ou quando a trombeta soar, que possamos ser encontrados em Ti, permanecendo irrepreensíveis diante do Teu trono justo.
Oramos para que as bênçãos repousem sobre todos os que hoje participam desta oração, suas famílias e seus entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você já se perguntou sobre o livro de Apocalipse e as profecias que ele contém? Você sabia que muitas dessas profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos? A Bíblia é muito mais do que apenas um livro de história. Ela contém profecias, incluindo algumas que predizem o fim dos tempos e os últimos dias. Mas quando você lê Apocalipse, o que você pensa? É uma ficção ou uma profecia? Você tem medo ou fé? É do bem ou do mal? A Bíblia revela algumas coisas bastante aterrorizantes sobre os últimos dias, e algumas dessas profecias estão definidas para acontecer durante nossa vida. Mas não se preocupe, não ficamos no escuro sobre o que está por vir. A Bíblia nos dá muitas informações sobre o mal que caracterizará os últimos dias. Na verdade, neste vídeo vou revelar algumas das profecias mais terríveis da Bíblia. Vou até mostrar a profecia mais assustadora sobre os últimos dias, que a maioria das pessoas não conhece ou para a qual não está preparada. Vamos então ver quais são essas profecias. A primeira é o anjo da morte. Você já ouviu falar do anjo da morte? Esta é uma das histórias mais interessantes da história da humanidade. O anjo da morte também é conhecido como o Destruidor. Este ser celestial fez uma entrada dramática na terra há muitos anos no Egito. Isto aconteceu quando o faraó se recusou terminantemente a deixar os filhos de Israel saírem do Egito. Agora, o personagem central deste episódio histórico foi um homem chamado Moisés. Imagine isto. Deus enviou 10 pragas ao Egito, tentando convencer o faraó a libertar os israelitas. Mas ele, com um coração duro como uma rocha, não se mexeu. As pragas não eram brincadeira. Água se transformando em sangue, rãs e insetos tomando conta, gado egípcio caindo como moscas, infecções de pele desagradáveis e uma escuridão espessa cobrindo a terra por 3 dias e 3 noites. O que é surpreendente para os historiadores da Bíblia é que nenhuma destas pragas atingiu os israelitas, apesar de ainda estarem no Egito. Por quê? Porque eles moravam num lugar chamado Gósen. Era como se um campo de força divino os estivesse protegendo. Apesar de todo o caos, o faraó manteve a teimosia, recusando-se a libertar os israelitas da escravidão. Isso deixou Deus muito zangado com ele, levando-o a enviar o anjo da morte para desencadear a ira divina sobre os egípcios. Agora aqui está a diferença. Deus deu instruções específicas a Moisés. Ele lhe disse para pegar um cordeiro, abatê-lo e usar seu sangue para marcar os umbrais das casas dos israelitas. Isso fez uma distinção clara entre os israelitas e os egípcios. Foi como um sinal celestial dizendo: "Este é o meu povo, poupe-os." Uma bela história, não é? Êxodo capítulo 11, versículos 4 a 7 nos diz: Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." À meia-noite, o destruidor matou todos os primogênitos egípcios, incluindo os primogênitos do faraó e todos os rebanhos egípcios. Isto levou a um grande luto em todo o Egito, e talvez este seja um dos acontecimentos mais dolorosos da sua história. Assim como as pragas anteriores, o anjo da morte poupou os primogênitos dos israelitas e seus animais. Deixe-me levá-lo através de outro evento intrigante: a visão das profundezas da terra.
Mais uma vez, Moisés ocupa o centro do palco neste capítulo cativante da história bíblica. Esta história se desenrola depois que os filhos de Israel escaparam do cativeiro no Egito, embarcando em uma jornada pelo deserto até a terra que Deus lhe havia prometido. Houve um homem chamado Corá, que decidiu rebelar-se contra Moisés, que era o líder dos israelitas. Essa rebelião não se tratava apenas de buscar status igual ao de Moisés e Arão, o sacerdote. Não. Corá deu um passo além ao desafiar a própria autoridade que estabeleceu a sua liderança, a autoridade de Deus. Esta rebelião provocou uma tempestade de ódio e ressentimento contra a liderança designada por Deus no acampamento. Mas Deus, compreensivelmente irritado com este ato de rebelião e desobediência, instruiu Moisés a alertar as pessoas para ficarem longe de Corá. Sua ira divina estava prestes a ser desencadeada. E é aqui que fica intenso. O Senhor decidiu usar as profundezas da terra para julgar Corá e seus aliados. A terra literalmente se abriu, engolindo-os junto com todos os seus bens. Foi um fim misterioso e arrepiante quando eles pereceram, desaparecendo nas profundezas da terra. Você pode encontrar este relato emocionante em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Você sabia que o Novo Testamento considera a rebelião de Corá uma das mais terríveis rebeliões? Serve de alerta contra qualquer forma de rebelião. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, até diz: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Agora vamos nos aprofundar em outro cenário intenso do fim dos tempos, o súbito aparecimento das duas testemunhas. Esta revelação arrepiante se desenrola no Apocalipse, prevendo um evento que ocorrerá durante a grande tribulação dos últimos dias. Agora, a Bíblia não nomeia explicitamente estas duas testemunhas, deixando espaço para especulações. Mas alguns estudiosos tendem a acreditar que essas testemunhas podem ser Elias e Moisés, traçando conexões a partir dos sinais e maravilhas que realizarão nos últimos dias. Por outro lado, há outra escola de pensamento entre os estudiosos da Bíblia que sugere que as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias. A base para esta crença reside no fato de que estes dois pilares da fé não experimentaram a morte durante o seu tempo na Terra. É uma perspectiva fascinante imaginar estas figuras reverenciadas retornando dos últimos dias para desempenhar um papel crucial no desenrolar dos acontecimentos. A incerteza que rodeia a identidade destas testemunhas acrescenta um ar de mistério a esta profecia do fim dos tempos. O Apocalipse não nos diz explicitamente quem eles são, deixando-nos ponderar e antecipar o desenrolar deste evento dramático. As duas testemunhas profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio durante o desafiador reinado do Anticristo. Eles pregarão corajosamente o Evangelho no mundo onde muitos estão perdidos sem Jesus. Apesar da sua nobre missão, enfrentarão a zombaria e o desprezo. A Bíblia observa que, embora alguns aceitem a sua mensagem, muitos irão rejeitá-la abertamente, enfrentando o julgamento de Deus e as consequências ardentes da boca das testemunhas, que consumirão aqueles que se opõem a elas. Agora, por que haverá tal oposição? Bem, o Anticristo, o governante do mundo durante este período, se oporá a qualquer pessoa que adore o único e verdadeiro Deus vivo da Bíblia. Ele atacará estas testemunhas, mas estas testemunhas, capacitadas por Deus, realizarão maravilhas sobrenaturais, como fechar o céu, transformar água em sangue e desencadear pragas. Ninguém será capaz de prejudicá-los. Contudo,
Apocalipse capítulo 11, versículos de 7 a 10, revela o final emocionante destas testemunhas. A besta do abismo irá atacar, dominar e matá-las. Surpreendentemente, a Bíblia nos diz que os seus corpos ficarão na praça pública de uma cidade figurativamente chamada de Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, pessoas de todos os cantos da terra testemunharão esta cena, regozijando-se e celebrando. Contudo, após esse período, o sopro de vida vindo de Deus entrará neles e eles ficarão de pé, causando terror nos espectadores. Neste momento, uma voz alta do céu os chamará para ascender, e eles subirão ao céu numa nuvem enquanto seus adversários observam. Simultaneamente, um forte terremoto abalará a cidade, causando o colapso de 1/10 dela, resultando na morte de 7.000 pessoas. Aqueles que sobreviverem ficarão aterrorizados e glorificarão a Deus. Esta é uma profecia bastante intensa, você não acha? Em Apocalipse, há outro acontecimento profundo predito para os últimos dias: a Batalha do Armagedon. Este evento é profetizado em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora, de acordo com a história bíblica e a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a Batalha do Armagedon está prevista como o confronto final na história humana. É um confronto colossal entre o anticristo e o povo de Deus, marcando o fim da grande tribulação. Esta batalha vê todos os reis e governantes da terra se unindo para travar uma guerra contra Jerusalém e o povo de Deus. Logo após esta guerra, o Senhor Jesus retornará à terra. Ele virá para derrotar esses poderes malignos, lançar os falsos profetas e o anticristo no lago de fogo, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Ao contrário do que muitos acreditam, a Batalha do Armagedon não provocará a destruição do nosso planeta. Em vez disso, de acordo com a escatologia bíblica, a Terra estará destinada a ser o lar eterno para aqueles que abraçaram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. Agora vamos mudar de assunto e mergulhar no que talvez seja o evento mais enervante do fim dos tempos registrado na Bíblia: o arrebatamento. Este evento, descrito como glorioso, está previsto para acontecer nos últimos dias, quando os crentes serão rapidamente transportados para o céu. É crucial notar que somente aqueles que creem em Cristo Jesus experimentarão o arrebatamento. Os não crentes testemunharão este evento extraordinário enquanto os crentes ascendem para encontrar o Senhor no céu. Notadamente, os crentes vivos durante o arrebatamento não enfrentarão a morte, mas serão transformados para serem como Jesus Cristo. Agora, é aqui que as interpretações divergem entre os estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros argumentam que acontecerá depois. Independentemente desta diferença de tempo, uma coisa permanece consistente e certa: o arrebatamento está prestes a acontecer. O Novo Testamento documenta extensivamente este evento, enfatizando a sua realidade inegável. Embora o arrebatamento seja um evento glorioso para os crentes, ele pinta um quadro totalmente diferente para os incrédulos, aqueles que ficaram para trás. Imagine um cenário em que um ônibus escolar tem um motorista cristão que, de repente, é arrebatado. Imagine um avião com passageiros, incluindo um piloto e um copiloto, que são cristãos nascidos de novo.
Pense no choque para alguém em uma sala de cirurgia quando um cirurgião desaparece no meio de uma operação. O efeito cascata de tais desaparecimentos repentinos pode levar ao caos e à tragédia. Considere os pais cujos filhos ascenderam ao céu para estar com o Senhor. São cenas de cortar o coração, de fato. Meu amigo e minha amiga, o arrebatamento pode ser o momento mais caótico da história da humanidade devido à miríade de medos e incertezas que traz. O impacto na vida diária, nas profissões e nos relacionamentos será profundo, marcando um capítulo importante e desafiador no desenrolar da profecia bíblica. É seguro dizer que nenhuma preparação pode nos preparar totalmente para o caos que o arrebatamento poderá trazer. A preparação mais eficaz é garantir que você esteja entre aqueles que serão arrebatados, poupando-o de testemunhar os acontecimentos perturbadores que acompanharão esse dia. Dê uma olhada no que Mateus capítulo 24, versículos de 40 a 44 diz sobre o arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considerando os acontecimentos significativos e intensos delineados na escatologia bíblica, surge uma questão crucial e primordial. Você estará pronto quando o Senhor Jesus vier? Esta pergunta não tem a intenção de trazer medo, mas sim de provocar uma reflexão tranquila e cuidadosa sobre sua vida e a decisão de seguir Jesus. É a decisão mais importante que você tomará, pois determinará onde você estará na eternidade. Esta decisão é a linha entre a vida e a morte, alinhando você com o plano eterno de Deus ou com a alternativa da perdição.